Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Dominical. Estamos estudando o livro Uma Vida Voltada para Deus. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre oração. Mas antes de tudo, amados, vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, Pai, nós te somos imensamente gratos pela tua bondade, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Nós te somos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem dado. Nós te somos gratos, Senhor, pelo dom da vida. Ó Deus, muito obrigada por cada coisa que o Senhor nos deu, cada bem, pelas nossas famílias, Senhor. Pai, nós te somos gratos pelo pão de cada dia. Pai, tu és o nosso Deus eterno. Pai, tu és aquele que habita nos mais altos céus, mas também tu és aquele que estás presente aqui conosco. Pai, Senhor, de absoluta misericórdia, longanimidade, bondade. Pai, nós queremos colocar diante da tua presença aquilo que será dito aqui hoje, nesta manhã. Pai, que nós não falemos de nós mesmas, Senhor. Pai, que eu não fale aquilo que o meu coração deseja, mas que eu seja instrumento nas tuas mãos. Pai, que as tuas palavras sejam faladas através de mim. Pai, que os irmãos possam aprender aquilo que tu queres, Senhor. Ó Deus de infinita misericórdia, usa-me, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Neste momento, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu gostaria também de orar por tantos que estão desesperados ali no Afeganistão, meu Deus. Ó Deus, tu sabes como nossos corações têm se entristecido com tanta dor naquele país. Pai, especialmente os nossos irmãos em Cristo que ali estão. Tu sabes, Senhor, como já tem sido difícil para eles viver a sua fé de escondidos ali. E hoje, Pai, eles não sabem, nós não sabemos como será a sua vida daqui para frente. Deus cuida deles, acampa os seus anjos, Senhor, protege-os e guarda-os do mal. Pai, usa, Senhor, os teus servos também para continuar a proclamação da tua palavra. Senhor Jesus, tem misericórdia das mulheres naquele lugar, Senhor. Tu sabes como as mulheres, mais do que os homens, estão numa situação de vulnerabilidade ali naquele país. Pai, ó Deus, por favor, entra, Senhor, com uma providência. Deus, toma conta daquele lugar. Senhor de infinita misericórdia, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a crescer na tua presença. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na piedade. Que o Senhor nos ajude a conhecer ainda mais de ti. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir aqui neste lugar, de falar do teu amor, de quem tu és, daquilo que tu queres para nós. Pai, usa as palavras que serão ditas para a edificação do teu povo, da tua igreja neste lugar. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Como eu estava dizendo, amados irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos e hoje eu gostaria de conversar com os irmãos, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre a oração. Na última lição que eu conversei aqui com os irmãos, nós falamos um pouquinho sobre uma vida voltada para Deus como uma prática da piedade e falamos um pouco da oração como parte dessa prática da piedade, como um viver piedoso. Hoje eu gostaria de falar com um pouco mais de detalhe sobre a oração. E, claro, nós já sabemos bastante sobre a oração, sobre como orar, mas precisamos sempre ser relembrados. É bom que a gente sempre volte às Escrituras e veja aquilo que Deus nos mostra, que a palavra nos ensina a respeito da oração, a respeito de como Jesus nos ensinou. Além do livro Uma Vida Voltada para Deus, que nós já estamos tomando como base, eu busquei também, além das Sagradas Escrituras, o livro A Oração Muda as Coisas, de R.C. Sproul, para nos guiar também no estudo de hoje, no estudo que vamos fazer sobre a oração. Muitas vezes, irmãos, nós nos perguntamos assim, por que nós devemos orar? Por que é importante que o cristão ore?
algumas vezes, alguns de nós que confiamos não de forma errada, que cremos na soberania de Deus, perguntamos assim, mas Deus já sabe de todas as coisas, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o quantos fios de cabelos tem na minha cabeça, Ele sabe o desejo do meu coração, então por que devo eu orar? Irmãos, uma pergunta que às vezes pode ser feita, uma pergunta como essa, ela talvez não esteja compreendendo todo o escopo da oração. Talvez nós estamos reduzindo a oração a um solilóquio, né? Aquilo que você faz sozinho, é você falando sozinho, dizendo coisas que não haverá uma interação. Ou ainda você está pensando somente em uma análise terapêutica. Eu vou sentar aqui e vou despejar diante de Deus aquilo tudo que eu estou sentindo, mas Ele já sabe, então eu não preciso. Mas não é isso. A oração não é um solilóquio, a oração não é uma análise terapêutica, a oração não é uma recitação religiosa. A oração não é tão somente também um momento de pedir. Né? Na verdade, amados, a oração é uma conversa com o nosso Deus. E para além da relação unilateral, que é o pedir coisas a Deus, a oração ela é multidimensional. A oração nos leva a lugares, a situações, como nós vamos ver nesta lição de hoje, que são muito mais do que pedir a Deus e Deus nos dá aquilo que nós queremos, né? Ela tem um escopo muito maior e nós vamos aprender hoje. A oração, portanto, como nós já dissemos naquela última lição que falamos aqui, outros irmãos também têm falado sobre isso nas aulas da escola dominical, a oração é uma disciplina espiritual. E como disciplina, a gente às vezes usa essa palavra muito com os nossos filhos, né? Você vai receber uma disciplina, você vai ser disciplinado. Quem ama disciplina, mas a disciplina também é um exercício constante. A gente diz assim, fulano é muito disciplinado, porque ele faz aquilo com determinada constância, porque ele tem um padrão de vida, porque ele consegue viver a sua vida de forma constante. Por isso nós dizemos que essa pessoa é disciplinada. Então, uma disciplina espiritual é algo que nós precisamos fazer com constância. E nós sabemos, eu sei que os irmãos já sabem, que o Senhor Jesus, Ele próprio ensinou a orar. Certa vez os discípulos perguntaram a Jesus, eles pediram a Jesus que lhes ensinassem a orar. E nós vamos ler esse texto, onde Jesus ensina os discípulos a orar. E vamos entender através dele, com outras palavras, o padrão da oração, por que orar e como a oração glorifica o nome de Deus. Eu gostaria também de sugerir aos amados irmãos, se você tem testemunho de oração, ponha aí no chat, né? Compartilhe conosco como Deus tem lhe abençoado através da oração. Se você tem testemunho de alguém que orou por você, se você orou e foi respondido, se você ora constantemente, coloque aí. Se você tem um pedido de oração, coloque também, para que os outros que estão acompanhando esta escola bíblica dominical hoje possam orar por você. Este é o momento. Vamos ler então a nossa Bíblia, irmãos. Eu fiz questão de colocar aí no slide, mas você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler primeiro os versículos de 5 a 8 e depois vamos ler de 9 a 13. Vocês podem ver que quando os discípulos pedem a Jesus Cristo que lhes ensine a orar, Jesus primeiro ele faz uma breve introdução, né? Ele não vai direto ao modelo de oração. Ele faz uma breve introdução e para depois dizer assim, esse é o padrão, esse é a linha que vocês devem seguir. A oração que é conhecida hoje como a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para ser repetida, memorizada, embora isso não seja um pecado, né? Não seja um erro, mas ela não é somente para isso, mas ela nos dá um padrão, um caminho a seguir. Então, nos versículos 5 a 8, o Senhor Jesus Cristo diz assim as palavras do evangelista Mateus. E, portanto, vós orareis assim. Pai, desculpe, irmãos, já estou lendo adiante. E quando orares,
Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, algumas coisas que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa primeira parte do texto. Jesus Cristo já vem dando um alerta. Olha, a oração não é para ser feita, não deve ser feita com hipocrisia. O R.C. Sproul, no seu texto, ele fala o seguinte: existem algumas coisas no serviço cristão, na vida cristã, que elas podem ser feitas com hipocrisia. A própria oração em público, e quando eu digo podem, irmãos, não é no sentido de poder, de que a gente deve fazer, mas podem no sentido de que as pessoas fazem isso, às vezes, com hipocrisia, que não é para ser feito, mas elas fazem. Ou seja, você pode ir para o louvor e estar fazendo aquilo com o coração em pecado, até ler a Bíblia na igreja, fora da igreja, pode-se até pregar no púlpito e estar com a vida em pecado. Mas para que você consiga entrar no seu quarto, fechar sua porta, ajoelhar e estar diante de Deus, sem ninguém olhando, ninguém cobrando, irmão, isso só faz aquele que busca a comunhão com o Senhor. Não estou dizendo, e nem a Bíblia afirma, que é aquele sem pecado, porque infelizmente nós ainda estamos debaixo da presença do pecado, e o pecado estará o tempo todo nos rodeando, mas aquele que tem consciência justamente da sua fraqueza, do seu pecado, da sua necessidade de Deus, esse se prostra e ora ao Senhor. Ao contrário do hipócrita, e aqui nós podemos trazer à luz o exemplo do fariseu e do publicano. O fariseu dizia: eu sou aqui, eu sou o homem que está diante de ti. E o publicano, ele sabia que ele era pecador e ele disse: tem misericórdia de mim, pobre pecador, O fariseu diz: eu não sou como aquele. Então, esse contraste que Jesus Cristo mostrou nessa história, que nos faz pensar como é que Cristo quer que sejam as nossas orações, como Deus quer que as nossas orações sejam feitas, Em humildade, você não vai se voltar para Deus com o seu coração de orgulho fechado à porta. Então, é por isso que muitas vezes a disciplina da oração é deixada de lado. Porque é uma disciplina que exige contrição, é uma disciplina que exige humildade, é uma disciplina que nos coloca no pó e no chão. Então, e exige que a gente reconheça, como vamos ver mais para adiante, quem é Deus. E aí Jesus Cristo diz: olha, essa conjunção, essa palavrinha mas, ela é uma conjunção coordenativa que traz uma ideia de oposição. Olha, ao contrário daqueles que estão lá em pé nos templos buscando glória própria, você vai fazer entrar no teu aposento, fecha a tua porta. Aqui, irmãos, o princípio ensinado aqui não é que você só pode orar se for num aposento de porta fechada. Não é essa a ideia. Mas o que Jesus Cristo está dizendo aqui é que a necessidade é para não ser em público, é para que os outros não estejam vendo. É somente você e Deus. É um momento de intimidade, é um momento de entrega, é um momento de que a gente vai realmente ao pó, E aí a recompensa virá. Porque a recompensa maior do que gozar, fruir dessa intimidade com Deus, não há. E aí Jesus Cristo já volta dizendo padrões, Orando, não useis de vãs repetições como os gentios. Ou seja, não é simplesmente você repetir palavras, entoar algo memorizado, mas algo pelo contrário que sai do fundo do seu coração. Então esses são padrões que precisam ficar internalizados
internalizados em nós. E aí ele faz essa oração, né, como padrão, como ensinamento, essa oração que nós conhecemos como Pai Nosso, que está aí registrada nos versículos 9 a 13, e eu vou ler aqui junto com os irmãos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Alguns teólogos estudiosos das Escrituras afirmam que esse último trechinho, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém, não estão nos escritos originais, eles foram incorporados já depois, na época da igreja primitiva, mas que a oração genuína, ela vai somente até essa parte, mas livra-nos do mal. Então essa seria realmente a oração, o padrão de oração que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Jesus Cristo começa com Pai Nosso, né? A palavra que Jesus Cristo usa aí para Pai é a palavra Abba, uma palavra em aramaico que nós baianos poderíamos bem traduzir para painho, né? Painho, papai, paizinho. É uma palavra que indica intimidade. A intimidade, o calor com que um filho se achega ao pai. E não pense aqui, irmãos, como um filho adulto, mas uma criança que é completamente dependente do seu pai. Se chega para ele pedindo colo. Imagine uma criança pequena, de 2, 3 anos, completamente dependente, que estica os seus bracinhos para o seu pai, para que ele levante e o ouça e atenda ao seu pedido. É essa ideia que nós temos aqui nessa palavra Abba, pai, paizinho, papai, uma ideia de intimidade. Agora, se nós pensarmos que o judeu, ele nem ao menos pronunciava o nome de Deus, né? Conta a tradição que o escriba, para escrever o nome de Deus, nós vimos isso quando estudamos os nomes de Deus, ele tomava banho cada vez que escrevia o nome de Deus, o Elohim. Imagine se referir a esse Deus como painho, papai, essa intimidade, e é isso que Jesus Cristo está ensinando para nós. Ele é o nosso Pai. E essa ideia de nós somos uma família, somos irmãos que estão em comunhão, e nosso não é o meu Pai, né? É o nosso Pai. Ele abraça os irmãos, a irmandade que é a igreja, o corpo de Cristo. Ele é o nosso painho, ele é o nosso papai, ele é o nosso Abba. Isso traz a intimidade. Mas Jesus Cristo continua: Pai nosso que estais nos céus. E isso aí dá um salto, amados, porque ao mesmo tempo que ele indica a intimidade, o Pai Nosso indica a intimidade que nós temos com Deus, na palavra Abba, quando diz nos céus, não está falando somente de um lugar onde Deus está, porque nós sabemos que Deus, ele está em todo lugar, mas fala da transcendência de Deus. É como se Jesus Cristo estivesse mostrando para nós uma tensão dinâmica que acontece aí, uns dois polos, né? Essa intimidade de filho, mas ao mesmo tempo reconhecimento da grandeza de Deus. Então, quando oramos, nós precisamos dizer quem Deus é. Quando oramos, nós precisamos reconhecer em nossa oração quem Ele é, qual é a sua grandeza, o tamanho do seu poder e a extensão da sua soberania. Quando oramos, precisamos declarar que conhecemos tudo isso. Então, Pai Nosso que estás nos céus, coloca numa perspectiva correta quem nós somos e com quem falamos.
Depois ele diz: santificado seja o seu nome. Isso aqui dá-nos uma clareza muito grande de que nós somos pecadores e ele é santo. A primeira oração que Jesus Cristo ensinou é um reconhecimento de quem Deus é. Levítico 10, de 1 a 3, nos conta uma triste história de dois jovens que não sabiam, não reconheceram quem Deus era. E o fim deles não foi bom. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Então, os filhos de Arão, eles não estavam autorizados a trabalhar com o incensário. Eles não eram os sumos sacerdotes. Arão era o sumo sacerdote. E nessa época do Antigo Testamento, nós sabemos que a lei deveria ser levada, obedecida à risca. Era para que eles entendessem a santidade de Deus. E eu estou trazendo esse texto aqui para os irmãos para que nós entendamos que a santidade de Deus não mudou. Parece que hoje nós não estamos dispostos a dar a Deus a devida honra, o devido valor, o seu lugar de honra, de autoridade, de poder. Deus é Deus, Ele é grande, Ele deve ser exaltado sobre a terra, Ele é o único Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nada há neste mundo maior do que Ele. Nossos corações precisam saber e expressar isso a todo momento. Ele é Deus, Ele é grande e nós precisamos adorá-lo. Continuando, a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino. Os irmãos vão lembrar que João Batista, quando viu Jesus Cristo, ele disse: é chegado o reino de Deus. Nós sabemos que o reino de Deus pleno será alcançado quando estivermos na glória dos céus, como estivermos no novo céu, na nova terra. Mas para nós que conhecemos Cristo como nosso Salvador, o reino já começou. E quando nós dizemos: venha o teu reino, nós estamos dizendo a Deus: olha, nós queremos que aqui, que através de nós, que a nossa vida seja uma vida de justiça, uma vida de paz. Nós queremos uma vida de santidade. Nós queremos uma vida que nós queremos viver de acordo com aquilo que tu queres de nós. Na verdade, a Bíblia diz que Jesus Cristo reina. A Bíblia diz que Deus é Senhor e Ele é Rei. Vamos ver no Salmo 2, irmãos? Abram suas Bíblias aí no Salmo 2 e os irmãos vão ver a profecia que foi falada através do salmista sobre o reino de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, esse salmo é uma promessa, parte dela já foi cumprida, quando Jesus Cristo veio ao mundo, filho de Davi, mas a completude dela se dará no fim dos tempos, né? Quando Jesus Cristo virá para reinar em glória. Nós sabemos que
no mundo espiritual ele já reina, e aqueles que não o respeitam como o rei estão se opondo à vontade de Deus neste mundo. Então, irmãos, que nós possamos viver o reino de Deus. Quando nós oramos essa oração, venha o teu reino, que é um padrão para as nossas orações. Quando nós pedimos isso, nós estamos pedindo pela justiça de Deus na terra, assim como também pela justiça nas relações. Nós estamos pedindo pela paz na terra. Estamos vendo aí as guerras acontecendo na Síria, no Líbano, no Afeganistão, as mini guerras em tantos lugares, até mesmo aqui dentro do nosso país, que não são guerras grandes, mas a violência imperando em tantos lugares. Deus é um Deus de paz e o seu reino é um reino de paz. Continuando a oração, nós dizemos, Jesus Cristo disse, ensinando-nos a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gostaria de dizer aos irmãos que esta parte da oração não é que nós estamos dando a Deus a liberdade de fazer a vontade dele. Porque, na verdade, irmãos, nós não temos autoridade sobre o Senhor nosso Deus. Na verdade, quando nós dizemos isso, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o que nós estamos pedindo ao Senhor é que nos faça obedientes à vontade dele, assim como os anjos são obedientes ao Senhor. Os anjos, aqueles que estão com Deus, eles não desobedecem, eles obedecem de forma perentória ao Senhor. Eles não têm a opção de desobedecer. Então, quando nós oramos, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus, nós estamos pedindo a Deus que nos faça obedientes a Ele, assim como os anjos são obedientes. Irmãos, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque é através da obediência ao Senhor que nós alcançaremos a sua misericórdia também. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. A oração é bem clara. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós vamos lembrar que lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, indo para Canaã, tendo em vista a terra prometida, um lugar melhor, um lugar onde eles não seriam escravos, eles não tinham alimento, o deserto não tinha como cultivar, e eles choraram e clamaram pelo pão de cada dia. E Deus respondeu. Deus mandou o maná. Maná, pelo que nós lemos na Bíblia, era um pedacinho de pão que caía do céu, muito saboroso. E cada família precisava recolher diariamente a quantidade suficiente para o seu consumo naquele dia, exceto na sexta-feira, que guardava também para o sábado. E era saboroso. Mas o que aconteceu, amados? Eles começaram a reclamar. A gente só come o maná, nós só comemos o maná, nós só comemos o maná. Nós não temos mais nada para comer, só a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Esqueceram que Deus havia respondido às suas orações e começaram a murmurar. E aí Deus disse: vocês querem carne? E sabe o que os israelitas fizeram? Além de esquecer a bênção, eles esqueceram também do que estava no Egito. Quando eles eram escravos, eles começaram a ter saudade do Egito. Mas olha que contrassenso, a saudade do Egito era a saudade da comida. Eles não lembravam mais o sofrimento do Egito. Agora eles só lembravam as coisas boas do Egito. Muitas vezes, amados, nós temos um coração ingrato. Vamos falar disso um pouco mais adiante. Nós temos um coração ingrato. Nós não agradecemos a Deus as bênçãos que Ele nos dá. Nós esquecemos rapidamente quando Deus nos abençoa. Muitas vezes nós nem colocamos na conta da bênção do Senhor. Nós achamos que é mérito próprio. Eu trabalhei, eu ganhei. Nada nesta vida acontece por mérito próprio. É Deus quem nos abençoa, é Deus quem nos conduz, é Deus quem abre as portas para que nós consigamos fazer e viver. Então, Deus supre as nossas necessidades. É certo que muitas vezes Ele nos dá além daquilo que é necessário, mas a sua promessa é que Ele supre as nossas necessidades. Ele diz que nós precisamos pedir aquilo que é nossa necessidade. E aí vem, irmãos, uma parte da oração que é até um pouco, como é que eu poderia dizer, um pouco complicada de se falar, porque a próxima parte é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
Amados, como nós estamos perdoando aos nossos devedores? Os irmãos lembram daquela parábola em que o rapaz devia uma grande soma de dinheiro e ele vai ao seu rei dizendo que não tinha como pagar, que lhe perdoasse aquela dívida, e o rei magnanimamente perdoa. E aí quando ele sai, alguém que lhe devia muito menos, também pede que adie o pagamento, e ele não perdoa, não adia o pagamento. Pelo contrário, espanca aquele que lhe devia tão menos. Então, se o seu rei, fosse tratá-lo como depois acabou acontecendo, ele perdeu o perdão da dívida, como ele tratou o seu subordinado, se Deus nos tratasse como nós tratamos aqueles que nos ofendem, se Deus perdoasse as nossas dívidas na mesma medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, irmãos, agora aqui não é para a gente dizer, eu não vou orar assim não, Deus me livre, eu vou orar desse jeito para Deus não me perdoar. Não, irmãos, a nossa atitude é: ajuda-me a perdoar, faz-me obediente à tua palavra, que eu possa perdoar 70 vezes 7, cada pessoa, cada dia, sermos perdoadores, porque o perdão traz alegria ao coração, a mágoa adoece os ossos, o exercício do perdão é saúde para nós. Então, perdoar aquele que nos ofende, e assim o perdão de Deus será melhor aproveitado por nós. E finalmente, a oração diz: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, que na verdade é uma ideia única, uma ideia que se complementa. De acordo com o R.C. Sproul, a palavra mal aqui seria melhor traduzida por maligno, livra-nos do maligno, É um pedido como se Deus fosse um cercado de proteção, como se nós estivéssemos pedindo a Deus que nos cercasse mesmo, que colocasse ao nosso redor uma cerca de proteção contra o inimigo, contra Satanás, contra aquele que é o nosso maior tentador. É isso que nós estamos realmente pedindo ao Senhor. Então, irmãos, esta oração, a oração do Pai Nosso, ela nos dá um padrão de oração. Um padrão de oração que está apresentado aí agora nesse nosso próximo slide, que nos dá a dinâmica também da adoração. Então, qual é a multidimensão da oração? Quais são os aspectos que a oração deve ter? A oração, ela deve ter adoração, ela deve ter a confissão, ela deve ter assim a ação de graças e a oração em si, ou seja, a petição, Observe que na oração do Pai Nosso há a presença de todas essas partes aqui, A oração é ação, O meu pai dizia que ele diz ainda, a oração, dentro da palavra oração está contida a palavra ação, porque a oração sem ação não existe, Meu pai pregou assim várias vezes, a oração é ação. Então, na nossa oração, ela precisa conter adoração, confissão, ação de graças e a petição, mesmo que nós costumamos chamar de oração, a petição. Como então funcionar? O que significa adorar a Deus na oração? O que significa adorar a Deus? Em primeiro lugar, para adorar a Deus, é necessário que eu tenha conhecimento de Deus. Porque quando eu adoro a Deus, eu dou a Ele a honra devida, Como Jesus Cristo fez lá no padrão da sua oração, Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Ele colocou Deus no seu lugar de honra. Então, quando eu oro a Deus, eu dou a Ele a honra devida. E para que eu dê a Ele a honra devida, para que eu diga quem Ele é, para que eu coloque essa perspectiva de quem é Deus e quem eu sou no lugar certo, eu preciso ter conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus, então, me leva à sua revelação. A revelação de Deus, a revelação geral de Deus, que é a natureza. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. E eu preciso conhecer as Escrituras, conhecer a revelação especial de Deus na sua palavra. E também, é claro, conhecer Jesus Cristo, Que é a pessoa de Deus revelada através das Escrituras também. Então, quando nós conhecemos a revelação geral de Deus, olhamos a natureza como uma revelação de quem Deus é, nós expressamos o conhecimento de Deus. Quando nós lemos as Escrituras para conhecer mais de Deus, para entender quem Deus é,
nós então podemos adorá-lo. O nosso vocabulário vai mudar. Nós teremos uma extensão muito maior do que dizer a Deus de quem Ele é e como Ele é. Então, adorar a Deus, em primeiro lugar, implica em conhecimento de Deus. Em segundo lugar, nós fomos criados para adorar a Deus. Eu acredito que eu já falei sobre isso com os irmãos aqui em outro momento. Efésios capítulo 1, os versículos de 4 a 6. Efésios capítulo 1, nos versos de 4 a 6, a palavra de Deus diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Para louvor da glória de sua graça. Então, nós vamos louvar a glória da graça de Deus e adorá-lo, não é? Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, adorar implica conhecimento de Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Adorar a Deus é uma ordenança, não é uma opção. Para nós que somos servos de Deus, adorar a Deus não é uma opção. Adorar a Deus, na verdade, deve ser um modo de vida. Devemos adorar a Deus na forma como nós vivemos. E a adoração, ela já vai estabelecer o tom da confissão. Quando você adora a Deus, você diz quem Ele é, você coloca em perspectiva a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o seu poder, a sua magnificência, ao mesmo tempo, irmãos, ali nós já estamos sabendo quem nós somos, já estamos nos colocando no nosso lugar, já estamos vendo a nossa posição de pecadores e, portanto, estamos chegando no lugar de confissão, já estamos estabelecendo o tom para o próximo passo da oração, para o próximo passo na dinâmica da oração, que é a confissão. Então, a confissão implica em humildade diante de Deus. A adoração implica em conhecimento de Deus, em saber quem Deus é. A confissão implica em saber quem eu sou, em humildade diante de Deus. A confissão é também uma ordenança. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse se aí, embora ele pareça condicional, né? Mas a ideia aí é mais temporal do que condicional. Quando confessamos os nossos pecados, né? Quando nos colocamos diante dele, ele nos perdoa o pecado e nos purifica de toda injustiça. Eu já falei o texto e ainda não encontrei, mas os irmãos já devem ter encontrado aí. 1 João 1,9. No Salmo 51, amados, Salmo 51 é quando Davi reconhece o seu pecado. Esse é um dos mais belos salmos das Escrituras. Aliás, eu nem sei se eu saberia dizer qual o mais belo, são tão belos. Mas o Salmo 51, eu vou ler até o verso 10. Olha a contrição. A contrição é quando você olha para dentro de si. É a tristeza profunda pelo pecado. E foi o que Davi sentiu aqui quando ele finalmente caiu em si. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 3, irmãos: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso é contrição, isso é tristeza profunda pelo pecado. Não é só a culpa com o medo de apanhar, o medo da repreensão, mas um sentimento de profundo arrependimento, de tristeza pelo pecado. E é assim que nós devemos nos achegar a Deus, com
contrição, né? Com profundo arrependimento pelo pecado. Ainda na dinâmica da oração, nós temos a ação de graças. Irmãos, aqui às vezes há um equívoco, né? Nós não estamos falando aqui somente de ter o coração grato. Porque muitas vezes nós temos um coração grato. O R.C. Sproul, ele fala da história dos 10 leprosos em Lucas 17. Vamos ver, né? Lucas 17, de 11 a 6. De 11 a 16. Lucas 17, de 11 a 16. A cura de 10 leprosos. Se os irmãos quiserem ler, os irmãos vão ler aí, mas eu vou só contar para os irmãos aqui, mais ou menos o que a história conta, né? Que eles vinham andando e encontraram com Jesus 10 leprosos. E eles clamam que sejam purificados. E Jesus se compadece deles e os purifica completamente e manda que eles vão aos sacerdotes mostrar que foram limpos. E aí, somente um dos 10 volta para agradecer a Deus e dar glória a Deus, né? O versículo 15 diz: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. 15 e 16. Então veja bem, irmãos. O R.C. Sproul, ele diz o seguinte: muitas orações indicam que dos 10 leprosos, somente um teve gratidão pelo que Jesus Cristo fez. Na opinião do R.C. Sproul, todos os 10 tiveram um coração grato, porque viver uma vida de lepra e depois ser curado, mas ele diz assim, eles estavam agradecidos, mas a prioridade deles não era voltar e agradecer, era ir para as suas famílias. Esse aqui, ele prestou ação de graça. Ele não teve somente um coração grato, mas ele prestou ações de graça. Ele voltou, ele agradeceu, ele louvou a Deus pelo que ele tinha recebido, ele se ajoelhou e adorou. Isso é prestar ação de graça. Então, o que Jesus Cristo quer de nós, o que a nossa oração precisa ter, é dizer a Deus o quanto o nosso coração está grato. Eu te agradeço, Senhor, né? É lembrar de tantas bênçãos que Deus... Eu me lembrei de um hino do cantor cristão. Quantas bênçãos, quantas são. E ainda diz assim, ai de ver surpresa o quanto Deus já fez, né? Muitas vezes nós nem nos damos conta no dia a dia, no vai e vem da vida, do quanto Deus tem feito por nós. Mas quando nós paramos para agradecer, nós vamos perceber quanta coisa Deus tem feito por nós. E é isso que Ele quer, que nós tenhamos o nosso coração grato, mas que também nós externemos a gratidão, que nós coloquemos diante dEle, que nós agradeçamos a Ele, que nós prestemos ações de graças. Romanos 1, 21... é um texto que mostra o que acontece com os corações que não são gratos, que não demonstram a gratidão. Romanos 1, 21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, o texto vai trazer uma série de consequências para quem não tem o coração grato. Mesmo conhecendo, mesmo sabendo quem é Deus, não tem um coração grato. Salmo 103 e verso 2... Salmo 103 e verso 2, diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E olha o que o salmista diz, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ter um coração grato e voltar e dizer e prestar ação de graça faz parte da dinâmica da oração. E por fim, a oração em si, a petição, o colocar diante de Deus as nossas necessidades, dizer a Ele aquilo que nós queremos, sem se preocupar em dizer com palavras belas ou cultas ou o que seja, porque a Bíblia também diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele traduz aquilo que o nosso coração não sabe dizer. Mas, irmãos, dizer aquilo que nós precisamos. Estava conversando hoje com uma amiga e ela me dizia, eu passei por uma necessidade muito grande, eu não tinha o que comer. E eu sentei à minha mesa e fiz uma lista
uma lista escrito. Eu escrevi aquilo que eu queria. Disse, Senhor, eu preciso disso. E ela orou por aquilo e no dia seguinte alguém bateu a porta dela e trouxe os víveres que ela precisava para se alimentar. Irmãos, ela fez uma lista. Será que Deus não sabia o que ela precisava? É claro que Deus sabia, mas ela precisava colocar no papel. Peça! Se os irmãos, se nós estivermos vivendo uma vida de piedade, se nós estivermos com Deus, se o nosso coração for grato, se nós estivermos em adoração, se a nossa confissão for contrita, se nós estivermos caminhando com o Senhor, nossos pedidos estarão de acordo com a vontade de Deus e eles serão atendidos, meus amados. Isso é uma promessa da palavra. E a oração é uma oração que deve ser constante. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. É o tempo todo em atitude de oração. A oração é uma vida de oração. Não somente orar nas madrugadas, o que é muito importante. Não existe um horário específico para orar. As pessoas às vezes brincavam, orar de madrugada que a fila é menor. Não, irmãos, orar de madrugada é bom para aqueles que gastam esse tempo em oração. Mas a oração pode ser a qualquer momento e em qualquer lugar, em todo momento. A oração é uma ligação com Deus. E o R.C. Sproul diz, nada é grande demais ou pequeno demais diante de Deus em oração. Nada é pequeno demais diante de Deus em oração. Nada é grande demais diante de Deus em oração. Irmãos, alguém diz assim, mas como Deus vai fazer isso? Ele vai fazer. Será que Deus não pode? Tem um corinho que eu cantava que diz, ele possui o gado a pastar, o ouro é todo seu. Ele possui as rochas, rios e mar, e os astros lá no céu. Grandes riquezas incontáveis são, ele é meu pai e tudo é meu então. Ele possui o gado a pastar, de mim eu sei que ele cuidará. Então, o Deus que possui tudo, ele pode todas as coisas. Vamos confiar um pouco mais no nosso Deus. Então, irmãos, para finalizar a lição de hoje, por que mesmo nós oramos? Por que oramos? Oramos porque Deus ordenou e porque ele é glorificado quando oramos. Uma das coisas mais importantes na oração é porque nós glorificamos a Deus quando oramos. Oramos porque a oração prepara o nosso coração para aquilo que recebemos de Deus. Oramos porque a oração realiza muito. Oramos para adorar a Deus, louvá-lo, expressar nossa admiração à sua majestade, sua soberania, seus atos poderosos. Oramos para confessar os nossos pecados. Oramos para agradecer a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. E oramos para tornar conhecida a Deus a nossa súplica e satisfazer o convite que Ele nos faz. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que nós sejamos crentes de oração, homens e mulheres de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigada por irmãos como o John Piper, o R.C. Sproul. Muito obrigada, Senhor, por homens como John Wesley, George Miller, que nos deram exemplos de oração. Muito obrigada, Senhor, por irmãos ao nosso redor, que falam de oração, que oram, que vivem oração. Muito obrigada por aqueles que oram por nós, porque nós sentimos que há alguém orando, que há pessoas que oram por nós. Ó Pai, ajuda-nos a cada vez mais estarmos de joelho, prostrados diante de Ti. Porque como dizia aquela música, de joelho é melhor. Ensina-nos, Pai, cada vez mais a orar. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, é o que nós pedimos. Amém.